Olá, queridos, boa tarde. Já estamos em casa, descansados. Gratos a Deus pelo período que nós passamos com vocês aí. Foi uma viagem em alguns momentos muito difícil, mas graças a Deus, Deus nos abençoou, Deus nos sustentou. Agradecer também a Deus pelas famílias que nos acolheram, pelos alimentos que repartiram. Vivemos realmente uma igreja que expressa o amor de Deus. E nesse encontro foi muito bom também as oportunidades que tivemos de treinamento. Tivemos treinamento prático. Genivaldo deu uma recapitulada daquilo que nós aprendemos nos últimos encontros. E depois nós tivemos a oportunidade de aprender, de ensinar mais uma ferramenta que vai ajudar você a tornar o outro também discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa fazer outros discípulos de Jesus. E depois que você faz outros discípulos de Jesus, você precisa aprender a se reunir de forma simples. Chamamos isso de discipulado. O discipulado é quando um discípulo de Jesus ensina outro a ser discípulo de Jesus. E como nós prometemos, nós vamos fazer esse vídeo para reforçar aquilo que a gente viu. E na prática também vivenciamos na casa do Guilherme, por exemplo, nós fizemos lá um encontro de discipulado e é isso que nós vamos agora relembrar, né? E para os que não tiveram, é a oportunidade de ver como é que funciona este encontro nas casas, nos lares e também ter a oportunidade de fazer na sua casa, com a sua família. Assim como nós desafiamos as famílias que estavam aí reunidas durante esse tempo. Então, o encontro é simples, porque nós precisamos ensinar os outros de forma simples para que isso se multiplique, avance para todo o povo apurinã e todo o povo de Deus espalhado em todos os lugares também tenha a oportunidade de conhecer o amor de Jesus, né? Eu deixei com vocês aí, com alguns de vocês, esse cartãozinho que vai mostrar que é como se fosse uma forma de você se guiar nesse encontro. Observa que ele é dividido em 3 partes, né? Primeira parte, segunda parte, terceira parte. A primeira parte a gente chama que é a parte que nós vamos olhar para trás. Nós vamos ver o que Deus fez durante a semana, né? Nós vamos aprender a agradecer a Deus pelo aquilo que Ele já tem nos dado. A segunda parte, com essa flechinha para cima, a gente chama de olhar para cima. É o momento da gente ouvir a voz de Deus, olhar para o Senhor e ver o que Ele está falando aos nossos corações. E a última parte é olhar para frente, ou seja, aquilo que eu aprendi hoje, como isso vai funcionar na minha vida daqui para cá. E pode ver que é bem simplesinho, por meio de símbolos, né? Não precisa nem fazer uma leitura para a gente entender, né? Então, chegando aqui na primeira parte, olhar para trás. O primeiro coração, ele é muito importante. A igreja, quando se reúne, pode se reunir num templo, pode se reunir debaixo de uma árvore, ela pode se reunir dentro de uma casa. Não é isso que vai dizer se ela é igreja. O que diz se ela é igreja, se são pessoas que amam a Deus e amam uns aos outros. Então, o primeiro coração vai mostrar este amor que nós temos pelo outro. Nós vamos trabalhar o cuidado com a pessoa. É chegar na sua casa, ou debaixo de uma árvore, ou até mesmo na igreja, e perguntar como ela está, como é que passou a semana, se o problema que ela estava enfrentando foi resolvido. É um momento que aquele que estiver dirigindo a reunião vai dar a oportunidade das pessoas falarem, né? E se tiver alguém com um problema urgente, orar naquele momento ali para aquela pessoa. Então, o primeiro coração, cuidado. É um momento em que nós vamos compartilhar as nossas necessidades e orar uns pelos outros. O segundo coraçãozinho é um momento de agradecer a Deus. Nós precisamos lembrar das coisas que Deus nos dá. Desde o ar que nós respiramos, a comida que nós comemos, a caça que Ele nos deu, a pesca que Ele nos deu, a família. Olha quantas coisas boas nós temos para agradecer a Deus e muitas vezes a gente não lembra.
Então é um momento de agradecer. Como é que a gente faz isso? Pode ser através de uma música, ou se não tiver uma canção, alguém que cante, pode ser dando a oportunidade para cada um agradecer por algo na sua vida. Eu agradeço pela minha família, eu agradeço pela natureza, eu agradeço pelo alimento, eu agradeço pela saúde, eu agradeço pela cura de uma enfermidade. Então dá a oportunidade de todos ali agradecerem a Deus. Primeiro coração, cuidado. Segundo coração, agradecimento. A ideia é fazermos essa reunião nas nossas casas todas as semanas. Então esse pássaro voando aqui, parece um pássaro voando, né? A gente chama de prestação de conta amorosa. A gente vai perguntar um ao outro o que aconteceu na semana passada, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Se você reuniu com o seu grupo numa semana, na outra semana você vai perguntar o que vocês aprenderam. Lembra? O verdadeiro discípulo, ele ouve, ele obedece e ele compartilha. O que vocês aprenderam da semana passada, da história bíblica da semana passada? O que vocês obedeceram? Onde vocês precisaram ou aprenderam a obedecer? E por último, com quem vocês compartilharam? Então, o discípulo precisa sim, sempre ouvir, obedecer e compartilhar. E quando a gente faz isso, não é uma cobrança com raiva ou para deixar a pessoa triste. É uma cobrança amorosa, é uma prestação de conta amorosa para ajudar ele a crescer. Porque ele só vai crescer se ele ouvir, obedecer e compartilhar. E o último símbolozinho dessa primeira parte é um olho, que representa a visão de Deus. Qual é a visão de Deus para a minha vida, para a sua vida? Qual é a visão de Deus para a sua igreja? Que nós, que somos discípulos de Jesus, façamos outros discípulos de Jesus. Tornemos outras pessoas também discípulos de Jesus, seguidoras de Jesus. E também nos reunimos com essas novos discípulos de Jesus de forma simples, como nós estamos ensinando aqui. Então a visão de Deus é fazer discípulo e se reunir de forma simples. E aí, essa é a primeira parte, olhando para trás. A segunda parte, nós vamos olhar para cima. Nós vamos ter a oportunidade de compartilhar a palavra. A igreja, quando se reúne, ela precisa separar um tempo especial para ouvir a voz de Deus através da palavra. E glórias a Deus que os aporinães já têm todo o Novo Testamento traduzido, né? Isso é muito bom. Então é hora da gente colocar em prática, né, todo o esforço de tradução, fazer o uso dessas escrituras que foram traduzidas para os aporinães. Então, olhar para cima, nós vamos observar o quê? Que também existem alguns símbolos aqui que vão nos guiar. O primeiro símbolo é o da oração. Quando nós vamos ouvir a voz de Deus, é hora da gente falar: Senhor, você pede, você que está liderando, não precisa você orar, não precisa você fazer todas as coisas. Você pede alguém para orar. Orar pela palavra que vai ser agora compartilhada com o seu grupo, né? Então, depois que a gente ora, essa primeira Bíblia, você vai compartilhar a palavra, que depois eu vou mostrar esse outro cartãozinho que eu deixei com vocês, que aqui é uma sugestão de textos bíblicos em cada semana. Depois, no finalzinho, eu vou mostrar para você. Então, o texto bíblico da semana, que nós vamos ver ali no outro cartão, aquele que está responsável em compartilhar a palavra, ele vai ler essa palavra durante toda a semana. Para quê? Para poder aprender a contar ela sem ler. O legal é isso, você contar a palavra de Deus sem precisar ler ali na palavra de Deus. Então você, nessa primeira Bíblia, é a palavra de Deus compartilhada, mas contada sem ler. Alguém que decora, e não precisa ser igualzinho, né? Mas que mostre ali, vai contando a história, assim como Jesus contava a história. E aí, depois que conta essa história bíblica, nós temos aqui dois símbolos, um joinha para cima e um para baixo. Esse para cima é a oportunidade que você vai dar para todo mundo falar. O que vocês entenderam desse texto que nós aprendemos agora? O que chamou a sua atenção? O que você gostou? Então é o dedinho para cima. Dê a oportunidade das pessoas falarem. No início vão ficar silenciosos, né? Eu me lembro que lá na casa do Guilherme, da Mara, todos na primeira rodada, na primeira vez que nós perguntamos, todo mundo ficou
um pouco calado, um pouco envergonhado, isso é normal. Não fique com medo do silêncio. Mas depois, na medida que nós fomos dando oportunidade, as pessoas foram falando, foram abrindo seus corações. Então é a oportunidade. Mas também não precisa forçar a pessoa a falar alguma coisa. Se ela não quiser falar nada naquele dia, não tem problema. Mas o importante é dar oportunidade. Então, primeiro dedinho para cima quer dizer o que você aprendeu, o que você gostou, o que você achou de importante nessa passagem. E o segundo é o dedinho para baixo. O que você não entendeu? Qual é a sua dúvida? O que você não concorda? E a gente pode também dar a oportunidade das pessoas também colocarem ali a sua opinião. Dedinho para cima, o que você entendeu, o que você achou bom. Dedinho para baixo, o que você não entendeu, o que você não achou legal, o que você não aprendeu nessa palavra. Depois, você vai ver que tem uma segunda Bíblia. Aí sim, você vai pegar a sua Bíblia, naquele mesmo texto que você falou, decorado, contou como uma história, você agora vai ler direitinho na Bíblia. Abra a Bíblia, isso é muito importante. Todo encontro precisamos ter Bíblia, né? Pode abrir sua Bíblia. Nós aprendemos que tem um aplicativo da Bíblia em Apurinã no celular, olha que coisa legal, né? Abra sua Bíblia, abra o celular, mas o importante é que você leia todo o texto ali sugerido. E depois da leitura, temos dois símbolos aqui, né? Um bonequinho com uma flecha para cima e o bonequinho, a flecha apontando para ele. O bonequinho com a flecha para cima, a gente também vai dar a oportunidade de todos falarem. O que nesse texto da Bíblia aprendemos sobre Deus? O que esse texto fala sobre Deus? E lembrando que quando ele fala sobre Jesus, está falando sobre Deus, né? E depois dá a oportunidade para todos falarem também. O que esse texto falou de mim, ou da humanidade, ou dos homens e das mulheres, né? O que nós aprendemos? Esse texto nos ensina. Então essa é a oportunidade que nós temos de aprender o que Deus fala, o que o texto fala de Deus e o que o texto fala de cada um de nós. E assim nós terminamos essa segunda parte, olhar para cima. E vamos encerrar com a terceira parte, olhar para frente. Porque tudo que a Bíblia nos ensina, tudo que Deus nos ensina, nós precisamos aplicar na nossa vida, no dia a dia. Então é o momento que nós vamos parar para orar silenciosamente. Não precisa nesta hora ninguém orar de voz alta, né? A gente pode orar silenciosamente e escutar cada um, individualmente, o que Deus está falando ao coração de cada um. Então vamos orar silenciosamente e escutar. E depois que a gente escuta, o que Deus está mandando fazer ao sair dessa reunião? O que eu devo obedecer? Com quem eu devo compartilhar? E isso então é olhar para frente, é saber o que aquele texto da Bíblia falou ao meu coração, o que eu devo obedecer e com quem eu devo compartilhar. E aí no final, depois da oração final, é bom a gente treinar o que a gente já aprendeu. Por exemplo, no último encontro que nós tivemos e nos encontros anteriores, vocês já aprenderam a contar a minha história e aprenderam a contar a história de Deus em 3 círculos. Então é o momento de um compartilhar com o outro, separa de 2 em 2 e ali vai ensinando e ali cada um vai ajudando um ao outro a contar a minha história e a história de Deus. Quanto à minha história e a história de Deus, se você tiver dúvida, no grupo eu já coloquei um vídeo também para relembrar como é que conta essa história. Mas se você virar o cartãozinho, é só para você lembrar aqui, ó. A minha história, como eu era antes de Jesus, eu encontrei Jesus e aceitei a Jesus, como eu sou depois de Jesus, e você sempre termina com uma pergunta para a pessoa que você está evangelizando. E depois você conta a história de Deus. Começa com o mundo quebrado, mostra que o mundo não era quebrado, o mundo era perfeito, e para a gente voltar, sair do mundo quebrado para o perfeito amor de Deus, nós temos o terceiro círculo que representa Cristo Jesus, que morreu por nós, tá bom? Tá lá no vídeo também, tá bom? E assim você vai. Então toda semana nós aqui, nós desafiamos nesse encontro, né? Nós deixamos aí uma tarefa para vocês fazerem esse encontro em família, né? Nas suas casas. Estavam conosco, por exemplo, o Oscar e a Ana,
motivei eles a fazerem na casa deles, né? Estava conosco também o Guilherme, depois nos encontramos na casa do Guilherme, com a esposa dele para fazer também. Estava conosco o Armando e conosco também. E na outra aldeia eu pude fazer esse discipulado com o Henderson, lá na Aldeia Nova. E em Macauã nos reunimos também com o Rangel, com o Donaldo, nos reunimos também com o Denilson. E esses que aprenderam podem ensinar os outros, tá bom? E aí, Luciano, toda semana a gente vai se encontrar, mas o que eu vou falar toda semana? Então, se você observar, nós já temos aqui uma sugestão, ó. Cada texto, né? Você pode ver aqui, ó, João, capítulo 2, de 1 a 12, na primeira semana. Depois, João, de 46 a 54, segunda semana. E assim por diante. Você vai usando cada texto desse, cada parte aí da Bíblia, para um encontro. E o que vai acontecer? Isso é um discipulado. A própria família vai crescer, os vizinhos vão querer também acompanhar, e vocês tragam os vizinhos também para acompanhar na sua casa. E se a casa ficar apertada, treina outras pessoas para fazer em outras casas. E assim a gente vai multiplicando e levando o Evangelho para todos os lugares, em especial para o povo amado Apurinã. Tá bom, queridos? Deus abençoe, a gente segue orando por vocês, e assim que tiver a oportunidade nós vamos voltar aí para mais uma rodada de treinamento, mas também de comunhão, momentos de confraternização, como nós tivemos dessa vez com vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Hey!